Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, o papo é sobre uma conexão que, nossa, sempre intrigou muita gente: arte e espiritualidade. E para guiar a gente, vamos usar a obra O Espiritismo na Arte, do Leon Denis. São textos que ele escreveu para a Revue Spirit, lá em 1922. A ideia aqui é tentar entender como o espiritismo, na visão do Denis, claro, poderia abrir caminhos novos para a criatividade, para a arte em geral, arquitetura, pintura, música, literatura, enfim. Fica a pergunta, né? De onde vem aquele estalo criativo? Aquela inspiração? Será que a arte pode ser tipo uma janela para outras realidades? O Denis tinha uma frase ótima: a beleza é um dos atributos divinos. Forte, né? Muito forte. E é legal lembrar quem foi Leon Denis, né? Ele não era qualquer um. Conhecido como apóstolo do espiritismo, um cara que realmente mergulhou fundo e divulgou essa filosofia. E essa obra que a gente está vendo hoje, ela vai direto nesse ponto. A ideia de que o mundo espiritual não só existe, como participa da criação artística. Para ele, o espiritismo seria, assim, a chave para entender isso. E mais, uma fonte, nossa, inesgotável para elevar a arte, para buscar o que ele chamava de beleza eterna. Legal, então tá, vamos começar a desenrolar isso. Qual seria então o objetivo principal da arte? O propósito maior, segundo Denis, nesses textos? Na sua essência mesmo, é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna. Aquela beleza da qual a gente só pega um reflexo aqui na Terra, sabe? Quer dizer, é um jeito de se conectar com o divino, porque Deus seria a origem, a perfeição de toda a beleza, física e moral. A arte seria um caminho para sentir e expressar essa faísca divina. Entendi. E onde que o espiritismo entra aí como um diferencial? Qual o contraste que ele faz com a visão mais materialista da arte? Ele criticava bastante isso na época, né? A coisa fica bem interessante. O Denis via o espiritismo como um catalisador mesmo, capaz de revolucionar a arte. Ele falava que o espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. Por quê? Porque ao criar essa ponte, essa comunicação entre o visível e o invisível, ao mostrar como é a vida do lado de lá, as leis de harmonia do universo, isso daria para os artistas motivos inesgotáveis de inspiração. É isso que ele dizia. Basicamente, conhecer a vida espiritual traria uma profundidade, uma elevação que faltaria para a arte focada só no material. Pelo jeito, ele não pegava leve com o materialismo, então. De jeito nenhum. Ele achava que essa visão materialista tinha um sopro dessecante, sabe? Que acabava esterilizando a arte, prendendo a arte num realismo degradante, nas palavras dele. Limitando, né? Só copiar o que a gente vê aqui. As próprias visões que teve da vida fluídica, tipo uma realidade espiritual mais sutil, para criar aquela série famosa sobre a vida de Jesus, mostrando como essa percepção do invisível podia, sim, enriquecer a criação artística. Essa ideia de inspiração vinda de fora do mundo espiritual é fascinante, né? Mas como isso funcionaria na prática para o Denis? É algo automático ou o artista precisa, sei lá, estar na mesma frequência? Boa pergunta. Não é passivo, não. Ele fala que existem colaboradores invisíveis, espíritos que podem ajudar, inspirar os artistas. Mas essa ajuda depende de sintonia. A fé e a prece, segundo ele, ajudariam a fortalecer essa conexão. Permitiriam que as forças do alto agissem mais. Por outro lado, o orgulho, a vaidade, que ele via como barreiras comuns no meio artístico. Ah, sim. Isso criaria um bloqueio, afastaria essas influências mais elevadas. Então, a humildade, a busca sincera pelo ideal, isso seria fundamental para receber essa ajuda espiritual. Quer dizer, não é só teu talento. Precisa ter uma postura interior para acessar essa inspiração mais alta. E ela vem sempre do mesmo jeito. Exatamente, o talento é a base, mas a conexão com o alto parece exigir essa receptividade. E sobre a forma como ela vem,
O Denis, baseado nas comunicações de um espírito chamado o Esteta, descreve duas fontes principais. A primeira seria a inspiração pessoal. Essa viria do próprio artista, resultado do conhecimento, do esforço de vidas passadas, sabe? O tal do dom inato. Mas o Esteta alerta, essa inspiração sozinha pode ser meio fria, meio técnica, intelectual, se não tiver algo mais para aquecer. Entendi. Uma base que vem de dentro, do próprio espírito da pessoa. E a segunda fonte, a que traria esse calor a mais. Essa seria a inspiração superior, aí sim vinda de fora, transmitida por espíritos mais elevados. Esses guias espirituais buscariam elementos nas esferas onde reinam radiações maravilhosas, ou seja, em planos mais sutis, né? Para alimentar a pequena chama criativa do artista aqui. Eles veriam o potencial do artista e, se achassem ele receptivo, alinhado com ideais nobres, ajudariam a fazer brotar centelhas de talento, trazendo ideias, imagens, harmonias que talvez o artista sozinho não alcançasse. É uma ideia de cocriação mesmo, entre os dois mundos. Essa noção de cocriação me lembra muito aqueles relatos de artistas que descrevem quase um estado de transe, né? Como se algo fluísse através deles. O Denis cita exemplos assim. Cita vários, fala do Lamartine, poeta francês, que descreveu a inspiração como uma força que vinha com tudo, uma lava do gênio que transbordava e o consumia. Traz uma fala do Beethoven via Goethe sobre se sentir forçado e deixar transbordarem as ondas de harmonia que provém do foco da inspiração. Quase uma imposição, né? Nossa. Cita Mozart também, numa carta onde ele diz que não sabia de onde vinham os pensamentos musicais, que a vontade dele não mandava nisso. E até o poeta Heine, que falava que ouvia um barulho de asas quando escrevia. São descrições que sugerem mesmo uma força externa agindo ali. Uau, que intenso. É quase como se os artistas fossem canais para algo muito poderoso. E isso leva àquela ideia que o Denis explora, de que essa força pode ser até demais para o corpo físico, né? Exatamente. Ponto crucial que o Esteta levanta. A força da inspiração superior pode ser tão intensa que, se o corpo físico do artista não estiver preparado, fortalecido para aguentar esse fluxo de energia, pode dar um desequilíbrio, um desgaste. O Denis chega a citar o caso de Rafael, o pintor renascentista, que morreu jovem, como um possível exemplo disso. Alguém cujo corpo talvez não tenha resistido a essa ação soberana da inspiração. Isso conecta de um jeito surpreendente com algo ainda mais, extraordinário que o Denis discute, baseado no Esteta, a própria criação artística acontecendo lá no mundo espiritual. Se a inspiração já transcende o físico, como seria possível criar arte lá, sem matéria como a gente conhece? A chave, segundo o Esteta, está na natureza da realidade espiritual e na capacidade de todo espírito. Ele explica que todo espírito tem uma parcela do poder criador. E no espaço, a matéria fluídica, que a gente pode pensar como uma substância muito mais sutil, mais plástica que a nossa, que existe em todo lugar, no mundo espiritual. Essa matéria responde direto ao pensamento e à vontade. Diferente daqui, onde a matéria resiste, né? Lá no além, basta uma ação mental firme para dar aos fluidos as formas que o espírito quer realizar e tornar duráveis. Então a mente do espírito vira a ferramenta principal de criação, moldando essa matéria fluídica. Como isso se aplicaria, sei lá, à arquitetura ou à pintura? Basicamente, sim. A vontade, o pensamento direcionado. Eles plasmam essa matéria sutil. O Denis conta exemplos de comunicações que descrevem isso. O Raymond Lodge, filho daquele cientista famoso, Oliver Lodge, teria construído uma casa de campo fluídica depois que morreu. Mozart e o dramaturgo Sardou teriam criado palácios espirituais. A ideia é que espíritos arquitetos, por exemplo, podem usar essa matéria para construir coisas magníficas, recriar lugares, fazer santuários, tudo com uma beleza, uma flexibilidade que aqui seria impossível. O Esteta até compara. A catedral aqui na Terra é lenta, feita por muitos, de pedra pesada.
A catedral fluídica seria individual, instantânea, viva, transparente, colorida, quase musical na estrutura. E a pintura? Funcionaria de um jeito parecido? Sem tela, sem tinta física? De forma parecida, sim. A criação artística lá no plano espiritual, explica o esteta, é a concretização do pensamento com a ajuda dos fluidos ambientes. Um espírito pintor poderia projetar mentalmente quadros, formas, esculturas. As cores seriam infinitas, vibrantes, ligadas direto na emoção, na elevação do pensamento do artista. Essas criações fluídicas geralmente não são permanentes como as obras daqui. Duram enquanto a vontade do Criador as mantém. Mas enquanto existem, outros espíritos podem ver e se inspirar. É uma arte dinâmica, mental, fluida. Fica claro que o Denis viu um potencial enorme nessa conexão espiritual para as artes visuais, mas ele parece dar um destaque especial para a música, né? Por quê? Ah, sim, a música tem um lugar de honra na análise dele. Muito por causa das lições que ele recebeu do espírito do compositor Masnet. Para o Denis e para o Masnet, a música é a arte mais etérea, a mais próxima da essência divina, a que melhor consegue expressar as harmonias do universo. Denis chama a música de a voz dos céus profundos e diz que o que a gente ouve aqui são só ecos débeis e deformados dos concertos celestes. É forte isso. Seria a linguagem primordial do cosmos. E isso levanta uma questão intrigante. Se a música é tão central lá no mundo espiritual, como ela é percebida sem os nossos ouvidos físicos? Ótima pergunta. Qual a explicação do Masnet para isso? Pois é. O Massenet explica que essa percepção musical lá no além não acontece pelo aparelho auditivo físico, acontece através do perispírito. O perispírito seria o nosso corpo espiritual, sabe? Aquele invólucro semimaterial que todo mundo tem, ligando o espírito ao corpo físico e que continua existindo depois da morte. Esse corpo sutil vibraria em sintonia com as ondas harmônicas do espaço. A comunicação, a percepção lá poderia acontecer direto por essas vibrações, sem precisar de ouvido. Então a experiência musical seria mais sentida do que ouvida e envolveria só som. Exatamente, seria uma percepção total, integral, e não só som. O Massenet descreve uma ligação profunda entre sons, cores e sensações morais no plano espiritual. É tipo uma sinestesia cósmica. Ele associa notas musicais a cores específicas e às qualidades espirituais que elas trazem. Por exemplo, o dó fundamental ligado ao azul, expressando paz, amor divino. O mi ao dourado, representando força no amor. O sol ao cinza prateado, simbolizando a consolidação da ideia. Embora a cor principal, a tônica, possa variar, as notas harmônicas ligadas ao ouro e prata seriam constantes, como pilares da harmonia universal. Então a música celeste não seria só ouvir um som de fora, seria sentir por dentro a harmonia dos fluidos, uma experiência ligada a bem-estar profundo, êxtase, compreensão espiritual, muito além do barulho. E experimenta normalmente. O Denis ou o Massenet dão exemplos de como isso poderia se manifestar ou ser percebido, mesmo que um pouquinho por nós aqui. Sim, eles mencionam casos de médiums da época, como um tal G. Albert, uma Jessie Shepherd, que teriam contado que ouviam harmonias celestiais durante as sessões mediúnicas. Também juntam relatos de pessoas que ouviram música sem explicação na hora da morte, como Luís XVII, da França, ou o místico Jacob Boehme. E outros casos onde não só quem estava morrendo, mas as pessoas em volta também percebiam sons, coros de origem desconhecida. E lembram também do poder terapêutico da música, né? Que já se conhecia há muito tempo. Citam o exemplo bíblico de Davi acalmando o rei Saul com a harpa, sugerindo uma influência direta da harmonia musical no estado espiritual e mental. Ok, a gente explorou a teoria, os mecanismos, os exemplos, mas trazendo isso tudo para a nossa realidade, para aqui e agora. Qual a relevância prática dessas ideias do Leon Denis?
O que quem cria arte hoje ou quem aprecia pode tirar disso tudo? Olha, se a gente conectar todos esses pontos, a visão do Denis oferece uma ressignificação profunda da arte. Ela deixa de ser só entretenimento, ou expressão pessoal, ou decoração. Passa a ser vista como um veículo potente de elevação espiritual. Um jeito de sentir a grandeza de Deus, como ele disse. De vislumbrar, mesmo que rapidinho, a beleza eterna. O objetivo maior da arte, nessa visão, seria a fusão do bem com o belo. Criar beleza que também inspire bondade, elevação moral. E como essa visão poderia impactar na prática quem faz e quem curte a arte? Para quem cria, essa perspectiva é um convite para ir além da técnica, do ego, sabe? Inspira a buscar uma sintonia mais fina com ideais elevados, a cultivar o senso artístico como uma forma de receptividade espiritual, buscando inspirações que vão além do comum, do puramente humano. Seria um convite a se tornar um canal para algo maior. E para quem aprecia, permite enxergar na obra não só a habilidade do artista ou a beleza formal, mas um possível reflexo, mesmo que pálido, das harmonias universais. A arte vira, como diz o esteta, uma mensageira da imortal irradiação e do movimento divino universal. Isso pode enriquecer demais a experiência estética, buscando nela não só prazer para os sentidos, mas também uma conexão espiritual mais profunda. Realmente fascinante. Essa nossa conversa hoje levou a gente para uma visão onde a arte está amarrada na espiritualidade, onde a inspiração pode ser uma ponte entre mundos e onde buscar a beleza se mistura com buscar o divino. Tudo isso pelas lentes do Leon Denis e das comunicações que ele trouxe em O Espiritismo na Arte. Foi uma viagem, tanto por essas ideias, hein? Com certeza. E talvez, como uma reflexão final para quem acompanhou a gente, se a arte, em todas as suas formas, pode ser mesmo um eco dessas harmonias cósmicas, um reflexo da beleza divina, como será que a busca consciente por essa conexão poderia transformar não só a nossa expressão criativa, mas também o jeito como a gente percebe a beleza no dia a dia, no mundo à nossa volta? O que aconteceria se a gente passasse a encarar a arte, criando ou apreciando, como uma prática ativa de sintonia com algo que nos transcende? Fica aí o convite para pensar nisso.